Você sente um peso? Uma culpa que não tem nome, que não te larga, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Uma sensação de que, no fundo, você nunca é o suficiente? Eu conheço essa sensação. Conheço bem. Passou a maior parte da minha vida me acompanhando. E se você está assistindo isso agora, talvez ela esteja te acompanhando também. Meu nome é William. Tenho 77 anos. E não sou nenhum guru, nem especialista em nada. Só sou um homem que viveu tempo demais. Tempo suficiente para entender algumas coisas que eu, na minha ignorância, passei a vida inteira ignorando. Eu passei décadas perseguindo o próximo degrau, a próxima conquista, a próxima coisa que, eu achava, finalmente preencheria aquele vazio que eu carregava. Achei que se eu tivesse mais, fosse mais, fizesse mais, finalmente me sentiria completo. Suficiente. Nós, homens, somos ensinados a fazer isso, não somos? A correr, a construir, a provar. A gente aprende desde cedo que o nosso valor está no que a gente faz, no que a gente acumula, no que a gente mostra para o mundo. E não no que a gente é. É uma corrida sem linha de chegada. Uma sede que nenhuma água mata. E você, talvez, esteja lá, nos seus 35, 40, 50 anos, sentindo exatamente o que eu senti. Um cansaço que o sucesso não alivia, uma vergonha de não se sentir feliz, e um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. A gente se sente culpado por não estar satisfeito. Culpado por querer mais, ou por não querer mais nada. Culpado por não sentir o que deveria sentir. Eu sei como é essa culpa. Ela me corroeu por dentro por anos. Minha história, ela começou com meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, e muitas expectativas. Nunca um abraço, nunca estou orgulhoso de você, que não viesse acompanhado de mas podia ser melhor. Eu lembro de uma vez, eu tinha uns 7 anos. Trouxe um desenho da escola, um navio à vela, cheio de detalhes. Mostrei para ele, todo orgulhoso. Ele olhou, sem emoção, e disse: faltou pintar o mar, William. Naquele dia, eu aprendi que o que eu fazia nunca era o bastante. Que o meu melhor era sempre incompleto, inadequado. E essa lição, essa maldita lição, se grudou em mim como uma sombra. Eu aprendi a buscar a aprovação dele em tudo. Eu precisava ser o melhor aluno, o melhor atleta, mais tarde, o melhor funcionário. Eu achava que se eu fosse impecável, se eu não desse chance para a crítica, talvez, finalmente, ele me olharia com aprovação. Talvez eu me sentisse, enfim, visto, mas ele nunca me viu. Não de verdade. Ele via as minhas notas, as minhas conquistas, mas não o menino, o homem, que estava por trás delas. E essa invisibilidade, ela doía mais do que qualquer bronca. Eu cheguei ao topo da minha carreira. Aos 50 anos, eu era diretor em uma grande empresa. Tinha o carro do ano, uma casa enorme com piscina, e um salário que a maioria só sonhava. Era o que todos chamavam de homem de sucesso. Lembro de uma noite, estava na varanda da minha cobertura, com uma taça de vinho na mão. Olhava para as luzes da cidade lá embaixo. Deveria estar eufórico, realizado, mas tudo o que eu sentia era um buraco, um vazio profundo, que parecia engolir tudo. Era uma dor sem nome. Uma frustração que não fazia sentido, porque eu tinha tudo o que a sociedade dizia que eu deveria ter para ser feliz. Mas a felicidade, ela não estava lá. E a vergonha de não senti-la me consumia. E esse padrão, essa busca incessante por validação externa, ele se repetiu em todas as áreas da minha vida. Nos meus relacionamentos, eu era o provedor, o solucionador de problemas. Mas raramente o parceiro presente, o pai que escuta de verdade. Com minha esposa, eu tentava resolver tudo. Com meus filhos, eu cobrava as notas, a disciplina, o bom comportamento. Eu queria que eles fossem melhores do que eu, mas no fundo, eu só estava repetindo o que aprendi. O amor é condicional. Eu os amava, claro, mas não sabia como amar sem exigir, sem projetar neles a minha própria sensação de insuficiência. Eu não sabia como ser vulnerável, como ser apenas pai. E isso me trouxe uma culpa imensa, que eu só fui entender muito, muito depois. Olha, eu tenho amigos da minha idade. Alguns ainda estão correndo. O Miguel, por exemplo, acabou de comprar mais um apartamento na praia, mesmo sem precisar. Ele ainda acredita que o próximo ter vai trazer a paz. Mas tem o Zeca. O Zeca era igualzinho a mim, talvez até pior. Um viciado em trabalho. Mas um dia, ele parou. Ele me contou que estava com o neto no parque, e o menino apontou para uma borboleta. E ele, pela primeira vez em anos, só olhou. Sem pensar no trabalho, sem pensar no que tinha que fazer depois.
Ele me disse que naquele momento, sentiu uma paz que nenhuma reunião de diretoria, nenhum bônus, jamais tinha dado. Ele estava presente, e foi aí que eu comecei a entender. Suficiência não era ter, não era ser o melhor. Suficiência era ser, era sentir o chão debaixo dos pés, o ar nos pulmões, a mão de alguém querido na sua. Era se permitir sentir, sem julgamento, o que quer que viesse. Libertar-se não era conquistar, era soltar. Soltar a necessidade de provar, de preencher, de ser algo que não era. Era aceitar a dor, a vergonha, a raiva contida, e deixar que elas passassem, em vez de fugir delas para mais uma busca externa. A gente corre atrás das coisas não porque as quer de verdade, mas porque tem medo. Medo de se sentir como aquele menino que não pintou o mar. Medo de não ser amado. Medo de ser invisível. A solução externa nunca funciona porque ela não pode preencher um vazio que foi criado por uma ausência interna. Uma ausência de validação, de aceitação incondicional, que a gente nunca recebeu. E que, agora, só a gente pode se dar. É um despertar tardio, eu sei. E dói. Dói ver o tempo que passou, as oportunidades perdidas, as palavras não ditas. Dói reconhecer a culpa, o peso da vergonha. Mas essa dor, ela é o primeiro passo para a liberdade. Se você sentiu essa dor sem nome, essa culpa que não te larga, essa sensação de que nunca é o suficiente, saiba que você não está sozinho. Você não está quebrado. Você está despertando. E não precisa correr mais. Você pode parar, pode sentir, pode se permitir ser o homem que você é, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dores. E isso já é mais do que suficiente. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está se sentindo assim, perdido nessa corrida sem fim, com essa culpa que o persegue, compartilhe este vídeo com ele. Ele pode não saber que precisa, mas talvez, no fundo, esteja esperando por essa permissão para parar.